Eu vou repetir isso, a introdução é importante. Por que Jesus morreu na cruz? Primeiro, ele não foi assassinado. Por quê? Se fosse assassinado, não teria expiação. Ele se entregou. Por quê? Foi obediente ao Pai. Em tudo fez a vontade do Pai. E morreu por valores que eu e você somos chamados a seguir. Eu insisto nisso, porque a base dos valores morais e éticos é para todo discípulo. Gente, nós estamos há 1 ano numa guerra na Ucrânia. Nós estamos vivendo uma polarização tremenda. Famílias que brigaram na política, que ainda não se entenderam. Por isso, nós deveríamos nos perguntar: por que é importante valores? Porque sem valores nós não sabemos para onde vamos. Porque eu vejo aqui, quem tem filho pequeno, levante a mão. Quem tem neto pequeno, como é que vocês vão educar teus netos? Hoje, gente, eu tenho dó de vocês. Só que eu também, quando eu vou pregar, tudo que você fala é passivo de processo. Hoje, os valores são muito questionáveis. Atenção, se Jesus teve valores morais e éticos, nós também somos chamados a ter. E eles são curativos. Lembra que eu falei? Curar as nossas feridas através dos valores morais e éticos. Vou repetir de novo. Deus quer curar nossas feridas através de valores morais e éticos. Veja, quando nós não somos coerentes com os valores, quando eu e você não somos coerentes com Jesus Cristo, nós geramos um sentimento de culpa, de remorso. Quando nós direcionamos a nossa vida para os valores de Jesus Cristo, nós nos libertamos. Só que nós temos uma visão errada das coisas. Seguir Deus é tirar a felicidade. Seguir Deus é tirar a alegria. Seguir Deus, então por quê? Quem segue a Deus não pode fazer festa. Quem segue a Deus não pode se alegrar. Quem segue a Deus não pode ter uma vida normal. Muito pelo contrário. Quem segue a Deus é mais feliz do que quem não segue. Porque quem não tem valor se deixa escravizar por alguma coisa. Os valores morais são para o homem uma defesa, um crescimento na própria dignidade. O valor moral conduz o homem a um bem moral. Os valores de Jesus Cristo nos melhora, não nos piora. Eu vou dizer de novo. Os valores de Jesus Cristo nos faz pessoas melhores. É muito mais fácil, vou dizer para perguntar, você vai entender o que eu estou dizendo. Você ser colega de um outro, é mais fácil você ser colega de uma pessoa que tem valores morais ou que seja uma pessoa sem moral? Valores morais. Uma família que perde os valores morais, briga por herança, briga por tudo, tudo é motivo de briga. Uma comunidade, uma paróquia, uma instituição sem valores, perde o sentido. Mas a decisão de seguir os valores é uma decisão minha e sua. Deus, Ele não nos obriga, Ele não impõe, é uma escolha. Nós somos chamados a escolher seguir os valores de Jesus Cristo. Respeito, tolerância, honestidade, trabalho, lealdade, responsabilidade. Isso é a base para mim e para você. E eu gostaria de dizer, Colossenses capítulo 3, versículo 4, Colossenses,
capítulo 3, versículo 4, vai nos colocar que o amor de Deus deve estar acima de tudo, porque quando amamos a Deus, é que amamos o bem. O maior mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Escute o texto: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Portanto, qual é o maior bem moral de um cristão? Amar. Vou repetir: qual é o bem maior nosso? Amar. Qual é o maior de todos os mandamentos da lei de Deus? Amar. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas João, na primeira carta, vai dizer que o maior de todos os mandamentos é o amor. Primeiro ponto. Então, se não há amor dentro de mim, eu não sou discípulo de Jesus. Segundo, justiça. Eu vou dizendo os textos que é mais rápido. Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e vos será acrescentada. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Honestidade. Efésios capítulo 7, 28. Quem roubava, não roube mais. Comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Outro valor, bondade. Só vou repetir, anote se você quiser. Esse não conta. O maior, o que gera todos os outros é o amor. O primeiro valor de Jesus Cristo, e a mim e a você a ser seguido, para ser como uma bússola norteadora: justiça. Segundo, honestidade. Terceiro, bondade. Lucas capítulo 6, 28, 30. Desejem o bem para aqueles que vos amaldiçoam, rezem pelos seus inimigos. Quarto, generosidade. Lucas capítulo 10, 33, 35. A parábola do bom samaritano. O quinto valor moral a nortear a nossa vida tem que ser o respeito. Mateus 7, 12. Tudo o que quereis que alguém vos faça, faça aos outros. Apenas guarde isso, eu vou usar todos eles. Sexto, o perdão. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Perdoai-vos uns aos outros. Sétimo, humildade. Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Oitavo valor, paciência. E aqui nós encontramos em Romanos capítulo 15, versículo 5, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bens uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. O nono valor moral, a pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, porque verão a Deus. E o décimo, e termino, a fidelidade. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas grandes coisas. Por que eu coloquei esses valores? Porque eu disse que Deus quer nos curar. Deus quer, mas Ele nos dá as ferramentas. Porque veja, se Deus quer nos fazer pessoas melhores, lembra aquele texto? Eis que faço nova todas as coisas. Eu também disse antes, que Jesus, todos aqueles que Ele chamou, em algum momento Ele tocou na vida, consciente ou inconsciente, e Ele fez uma pessoa melhor. Deus quer fazer isso comigo? Ele quer que eu seja um padre melhor? Quer. Deus quer que você seja um marido melhor?
uma esposa melhor, uma viúva melhor? Quer. Deus quer que nós, como comunidade, entenda o raciocínio, católicos, cristãos, construamos um mundo melhor? Sim. Então Ele nos dá valores. Porque se Ele não der valores, nós vamos ficar igual uma barata tonta. Vou dar explicando melhor o conceito. No Antigo Testamento, o povo de Israel, você pensa que eram... Quem foi na Terra Santa sabe que eu estou falando. Ô povo esquisito. Oi. É que eu lembro da procissão, eu fazendo uma procissão e eles apagando vela. É verdade, é um negócio, e me choca aquilo. Você está lá e aquele povo, yala, 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 aquilo me choca. Eu acho muito agressivo. Mas Deus pegou aquele povo, e isso é economia da salvação. Era uma tribo, gente. Se um dia eu pudesse dar aula de Bíblia, não era grande coisa, era uma tribuzinha, tribo pequena, que vivia lá com Abrão. Que na verdade, eles eram beduínos, viviam com camelo, dromedário. Só que o que Deus fez? Deus deu uma lei, uma tábua da lei, Êxodo 21. E a partir daquelas normas, eles começaram a viver um jeito diferente. Entenda isso. Então foi a lei de Deus que fez com que eles fossem o povo escolhido. Nós temos uma missão. A nossa missão é fazer um mundo melhor, gente. Eu tenho medo do que está acontecendo. Primeiro, ninguém está percebendo que as igrejas estão sendo vendidas, demolidas, que o islamismo está tomando conta. A gente não percebe no Brasil. A gente esquece que teve reis, impérios que morreram para que o Ocidente tivesse o cristianismo. Hoje a gente não fala mais disso. A gente não fala mais de um ateísmo que cresce. Mas então nós católicos, gente, nós temos uma missão muito grande. Eu me preocupo de ver católico descomprometido. Está passando no Brasil, passando o aborto. Tá. Só uma questão, a gente não percebe. Aqui do lado, li uma manchete, se é verdade ou não, li, que o incesto será descriminalizado. Ah, para, meu. Os valores cristãos estão sendo afrontados. A igreja fala, e quando fala, porque está muito omissa, está muito esquisito também a postura da igreja, diz: isso aí não é um problema religioso, isso é um problema de saúde pública. Não sei se eu mostrei. Comece a observar. Esses valores estão sendo tirados. Então como que nós vamos ser pessoas melhores sem valores? Deus quer nos curar e nos deu os valores. Então não é algo ruim, é algo curativo. Como por exemplo, a culpa. Quantas pessoas vivem com sentimento de culpa e remorso? Gente, quantos de nós não nos sentimos às vezes culpados? Quando esse remorso paralisa a nossa vida. Existe uma psicóloga, Sônia Nogueira Pedreira. Ela diz, e quando eu cito alguém, não quer dizer que eu concordo tudo que ela fala. Eu vou citar várias pessoas. O que eu estou dizendo é que eu li o que ela escreveu sobre isso e concordo com isso, mas não com toda a obra. Você entendeu a diferença? Porque tem muitos que eu vou citar que tem outras obras que eu não concordo. Mas isso aqui eu concordo. A culpa e o remorso, tem gente que vive com isso. Que lá atrás não viveram o valor. Lá atrás fraquejaram. Remorso de não ter amado seus pais, de não ter cuidado dos seus pais. Ora, honrar pai e mãe é um valor. A culpa de não ter sido presente na vida dos filhos.
remorso que vai paralisando a nossa vida. É importante entender que ninguém nasce com um sentimento de culpa. Nós vamos adquirindo a culpa. Está ligado a um desejo de sermos perfeitos, mas do outro lado, um sentimento de culpa, ele nunca vai nos ajudar se não for para tirarmos uma lição. Você escuta no rádio: padre, eu cometi um aborto, eu já confessei um monte de vezes, mas eu continuo com a culpa. Quantos, depois que os pais morrem, remorso? Quantos carregam essa culpa a vida inteira? E eu quero dizer, a culpa não ajuda. Se você tem um sentimento de culpa, livre-se dele. Escutou enfermeiros espirituais? Para nós e para os outros, a culpa, ela só pode ser positiva se nos der responsabilidade e aprendizado. É preciso, uma pessoa que ela se sente culpada, ela se vitimiza, ela se engessa, ela não cresce. É preocupante quando a gente não consegue administrar o sentimento de culpa. Cai-se numa negatividade. Perdemos a oportunidade de ser pessoas melhores, de aprender algo com os erros cometidos. Uma pessoa que fica na culpa, ele traiu a mulher, eu tenho culpa, mas depois eu traio de novo. Ela traiu o marido, eu senti culpa, mas não aprendi, traio de novo. Eu menti, eu senti culpa, mas eu minto de novo. Eu roubei, eu senti culpa, mas continuo roubando. Você entendeu o que eu estou falando? Eu bebo, uso drogas, sinto culpa, mas continuo usando. Doença? Não. Vitimização. A culpa não fez com que aquilo tocasse a responsabilidade. Veja, eu falava, a culpa tira sono, a culpa causa remorso, causa pavor, mau humor, ansiedade. O grande problema da culpa é que nem sempre eu jogo para mim, eu jogo para os outros. Grandes problemas no casamento é que, em vista de não ser curado, a culpa não ser curado, é sempre um dedo apontado. A culpa é sua. Nós fracassamos na nossa relação porque você foi o culpado. Você foi a culpada. A culpa não traz um exame de consciência, ela traz uma acusação. Não transfira a culpa. Se houve erro cometido, causou tristeza, isso lhe seja um aprendizado. Como fazer isso na vida espiritual? Se a culpa é paralisante, se a culpa é ameaçadora, se a culpa faz com que a gente fique ruminando, e isso pode acontecer de várias formas, levando ao desespero, não vendo saída para a situação, causando sérios problemas e danos na vida. Cuidado. Você, movido pela culpa, pode ser uma pessoa infantilizada. O que é uma pessoa infantilizada? Adultos imaturos. Grande parte do problema hoje, no trabalho e na família, são gente imatura. Isso atrofia a sua criatividade, causa um medo paralisante, e a própria imagem de Deus é distorcida. Porque veja, Deus é amor. Lembra que eu falei? O maior de todos os valores é o amor. A culpa, ela faz com que Deus seja um juiz. A imagem que eu crio.
Um juiz que tudo enxerga e que fica anotando qualquer falha que eu cometo para me punir. Isso não é o Deus de Jesus. Isso me afasta do Deus verdadeiro e afasta muita gente da fé. Este não é o Deus de Jesus Cristo. A culpa gera uma imagem negativa, distorcida de Deus. E isso é perigosíssimo, porque nós esquecemos quem é o Deus de Jesus Cristo. O Deus que ama, não o Deus que condena. Qual é a justiça do Deus de Jesus Cristo? Aquele que não quer o pecador morto, ele quer o pecador arrependido. Se isso não for claro, isso é tão importante que você vai falar com um drogado, ele está lá, já fumou todo o crack possível. Você vai falar de Deus, ele vai falar: Deus não quer saber de mim, que eu não mereço o amor de Deus. Ele está com culpa, ele não experimentou o amor. Você vai falar com uma pessoa, uma pessoa que está na vida do adultério, é perigoso, porque se ela está só na culpa, ela jamais vai se sentir: eu nunca vou voltar para a igreja, porque Deus vai me punir. A culpa nos distancia de Deus. E se um dia eu estiver no pecado, eu nunca vou ter vontade de voltar, não vou ter coragem. A história do filho pródigo, ele estava comendo bolotas de lavagem, mas ele pensou: meu pai, ele voltou. Se nós não tivermos essa imagem de Deus, meu pai, eu não vou voltar. O perigo é que aí a gente afasta as pessoas de Deus. Por exemplo, você vai falar para uma pessoa que está no fundo do poço da imoralidade, ou um traficante, dizer para o traficante: Deus te ama. Deus não ama o tráfico que você faz, mas Deus ama atrás do tráfico você. Ele não consegue entender. Gente, eu estou falando porque aí tem a culpa e o arrependimento. Deus quer que nos arrependamos. Por isso, Deus quer me curar com o perdão. Deus quer me curar com o arrependimento. Deus quer me curar com a contrição dos meus pecados. Eu vou repetir, repita comigo: Deus quer me curar. Deus quer me curar Com arrependimento. com arrependimento. Deus quer me curar Deus quer me com curar a contrição dos meus pecados. com a contrição dos meus pecados. Deus quer me curar Deus quer me curar com a responsabilidade dos meus atos. com a responsabilidade dos meus atos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Porque é difícil você chegar para uma pessoa que está na rua, que está usando droga, crack, cocaína, e falar assim: Deus te ama. É capaz de ele rir de você. E Deus ama. Ele está cagado, ele está sujo, que às vezes eu vejo no Guadalupe. E Deus ama. Assim é para mim e para você. Deus não é um Deus opressor, onivigilante e nenhum juiz. Deus quer despertar em nós a responsabilidade, o pesar e a dor dos erros. A responsabilidade é diferente de culpabilidade. Você sabe que o catecismo da Igreja Católica, quem é pai, por favor, quem trabalha com formação, pelo amor de Deus, vocês que têm negócio ao YouTube, vocês que trabalham com filhos, vocês que são catequistas, anotem isso. Catecismo da Igreja Católica, 1993. Ô pessoal da TV Evangelizar, leia isso, viu? Ô Zé de Mello, bota lá para o povo ler. Ô Marcelo, todo mundo lê isso aí. A educação da consciência é tarefa da Viva. Pelo amor de Deus, pai. Ô pai, mãe, ô avô. Mas eu não vou me meter na educação dos meus netos. Se teu filho não foi um bom filho, faça. Formar a consciência. Uma consciência moral. Eu falei 10 pontos da moral. Ética. Uma educação prudente.
Danilo, você tem filho, você tem obrigação de educar teu filho na educação moral. Teu filho tem que aprender a ser prudente, tem que aprender a preservar do egoísmo. Quem tem neto, quem tem filho, e a sociedade, Deus quer nos curar, nos preservando do egoísmo, do orgulho, quer nos curar das fraquezas, das faltas humanas, porque a consciência bem formada nos traz paz no coração. Eita PS, lembra que eu falei que se nós não tiver paz, gente, São Pio de Pietreutina, uma frase simples: uma alma dividida, um conflito interior gerado. Caramba, se eu sou um padre que vou ter uma vida dúbia, você acha que eu vou ter paz? Uma ova. Uma mulher que é casada, um homem que é casado, quer viver uma vida dúbia, não vive bem. É isso que está dizendo. Então você vai dizer, mas então, padre, a cura que Deus está dando é diferente do que eu pensava. Não, Ele põe a mão e cura, mas Ele dá as ferramentas para a sociedade. Catecismo da Igreja Católica. Se nós, como obra, evangelizar, esses são os valores que nós temos que defender. O catolicismo, o cristianismo no mundo hoje, temos que lutar por isso. Eu fui convidado para a posse da nova diretoria dos desembargadores do Estado, e eu falei sobre isso. A missão que eles têm como magistrado no novo decálogo das bem-aventuranças. Filhos, uma consciência responsável, com a ajuda da graça, discernimento, nós podemos conseguir contrição. O que é contrição? É diferente de atrição. Atrição é medo de Deus. Contrição, eu me converto por amor. O mundo precisa de atrição. Chegar à mudança. Como é feliz aquele que tem suas transgressões. Salmo 31, versículo 1 a 6. Esse em conta, por favor, vamos ler. Salmo 31, do versículo 1 a 6 é suficiente. Todos, eu vou lendo, quando tiver me avisa. Gente, tem que se libertar da culpa infernal. A cura, primeiro, perdão de nós mesmos. Lembrar que nós não somos deuses, nós somos frágeis.